Conheçam Kelly. Ela nasceu no dia 1º de agosto de 1980. Ela era uma mulher de 35 anos que vivia em Nova York, Estados Unidos. Kelly foi descrita como uma mulher divertida, que era bem próxima de sua família e que amava seus filhos. Enquanto ela estava no ensino médio, ela foi líder de torcida, também foi aluna de honra. Depois que ela se formou no ensino médio, pouco tempo depois decidiu se mudar para Las Vegas, onde ficou trabalhando como garçonete. E nos anos 2000, ela acabou conhecendo um homem chamado Thomas. Thomas era jogador de hóquei. Assim que eles se conheceram, logo se apaixonaram, começaram a namorar. E como ela não queria ficar morando tão longe de Thomas, decidiu voltar a viver em Nova York. Antes de Thomas se casar com Kelly, ele decidiu que já estava cansado de jogar em times de hóquei menores. Ele tentou por anos entrar em times mais famosos, mas ele não conseguiu. Ele desistiu de tudo em 2006, quando recebeu sua última rejeição, e por causa disso decidiu se aposentar como jogador. Nas matérias não fica muito claro quando eles se casaram. O que dá a entender é que por volta de 2006 ou 2007 eles se casaram. Depois disso se mudaram para Carolina do Norte. Ali eles compraram algumas propriedades, viveram por 5 anos e tiveram 2 filhos. Primeiro uma menina e depois um menino. Depois desses 5 anos, eles voltaram a viver em Nova York. Assim que começaram a morar ali novamente, Thomas começou a comprar outras propriedades. Eles também começaram a alugar alguns apartamentos e usavam esse dinheiro como uma renda extra, porque além dos apartamentos e dessas propriedades, Thomas também trabalhava com o reparo de casas. Se as casas fossem danificadas por água, fogo ou mofo, ele era chamado e ia até essas residências. No dia 29 de setembro de 2015, Thomas saiu de casa para poder jogar pôquer na casa de um amigo, e isso não era estranho porque ele fazia isso toda semana. Assim que voltou para casa, por volta de 00:30, ele entrou, foi até a cozinha, encontrou Kelly sem vida e por causa disso ele ligou imediatamente para os policiais. Assim que começou a falar com um atendente, ele contou tudo o que estava acontecendo e ainda disse que seus filhos testemunharam tudo. Quando os investigadores chegaram na residência, Thomas explicou que conversou com os filhos e que eles disseram que um ladrão entrou na casa. Os policiais então começaram a coletar todas as evidências. Eles perceberam que tudo começou no quarto do casal. Eles encontraram rastros de sangue que começavam no quarto e terminavam na cozinha, o que mostrava que a pessoa responsável foi até o quarto onde Kelly estava dormindo. Em algum momento ela acordou, começou a sair daquele local tentando fugir da pessoa e eles foram parar na cozinha. Os policiais acharam muito estranho porque eles não encontraram sinais de entrada forçada na casa, também perceberam que nada tinha sido levado. E isso para eles foi muito suspeito. Após isso, eles levaram Kelly para uma análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com um cabo de martelo, e então as investigações se iniciaram. Ainda na madrugada de 29 de setembro, a polícia falou com os filhos de Kelly e Thomas. Ao falar com a menina, que tinha apenas 7 anos na época, ela disse que viu tudo o que aconteceu com sua mãe, ficou dizendo para a polícia o tempo todo que o homem que entrou em sua casa se parecia com seu pai, e quando foi questionada sobre como tinha tanta certeza disso, ela contou que esse homem tinha os olhos muito parecidos com os olhos de seu pai. Devido a isso, a menina foi levada para conversar com um profissional especializado. Assim que o profissional conduziu um interrogatório, a menina disse que um homem entrou em sua casa. Depois disso, ela escutou muitos barulhos, saiu do quarto com o irmão e quando a mãe percebeu onde os filhos estavam, ela mandou os 2 correrem. Ainda durante o interrogatório, ela contou que esse homem estava usando uma máscara muito parecida com uma máscara que seu pai costumava usar quando ia caçar, que ele estava com calça jeans e blusa de manga longa. A menina disse: "Ele parecia meu pai." Quando questionada se o homem era grande ou pequeno, ela também respondeu: "Ele tinha o tamanho do meu pai. Tudo era como meu papai,
Mas não pode ter sido meu papai, porque senão, quem vai cuidar da gente? O profissional que conduziu o interrogatório ficou impressionado com o quão sem emoção a menina parecia estar naquele momento e disse: "Não sei se ela ainda estava em choque, mas não havia lágrimas em seu rosto." Eu pensei: quando essa garota vai poder chorar? Ela acabou de testemunhar algo que jamais deveria ter visto. Assim que acabou o interrogatório, antes de sair da sala, a menina ainda se virou para o investigador e perguntou: "E minha mãe? Como ela está?" Naquele momento, o investigador não quis dizer a verdade porque ele achava que não era o momento de dizer e também não achava que era o momento certo da menina saber que tinha perdido sua mãe para sempre. A partir daí, Thomas se tornou a principal pessoa de interesse nesse caso. Por causa disso, ainda no dia 29 de setembro, ele foi preso, apresentou um álibi para os policiais e então eles decidiram verificar. Assim que os investigadores chegaram na casa do amigo de Thomas, onde ele supostamente estava jogando pôquer, eles conversaram com algumas testemunhas que estavam naquele local. Aquelas pessoas confirmaram que Thomas realmente ficou ali a noite inteira, que ele ficou jogando pôquer com os amigos. Porém, uma das testemunhas disse algo que levantou muitas suspeitas. Essa pessoa era uma mulher. Ela disse que, em certo momento daquela noite, Thomas foi até ela, pediu o celular emprestado, fez uma ligação e então devolveu. Isso para os policiais era muito estranho, porque Thomas tinha seu próprio celular e então por que ele pediu o celular daquela mulher emprestado? Por causa disso, eles decidiram investigar a vida desse homem um pouco mais a fundo. Descobriram que no ano anterior, em 2014, ele aumentou o seguro de vida de Kelly para mais ou menos $1 milhão. E nos registros do celular de Thomas tinha muitas ligações para um certo homem. O nome desse homem era Michael. Ele já tinha alugado um apartamento que pertencia a Thomas e Kelly e também já tinha trabalhado na empresa de Thomas. Naquela época, ele não estava mais trabalhando com Thomas, nas matérias não se diz o porquê, mas o tempo todo um ligava para o outro e a polícia achou aquela proximidade muito suspeita. Fora isso, a polícia descobriu que Thomas usou o celular daquela mulher para ligar para Michael na noite dos acontecimentos e que após ele fazer essa ligação, Michael saiu de casa e foi em direção à residência onde Kelly estava com os filhos. Os policiais então decidiram que precisavam falar com Michael. Assim que conversaram com esse homem, ele logo confessou, disse que Thomas o contratou para tirar a vida da esposa e que lhe ofereceu $10 mil para fazer isso. Michael explicou que na noite dos acontecimentos, ele realmente recebeu uma ligação de Thomas dando o sinal verde. Depois disso, ele saiu de casa, foi para um certo local onde Thomas tinha deixado um carro preparado para ele, pegou esse carro, depois disso dirigiu até a casa de um amigo e então foi até a casa de Kelly. Assim que chegou ali, ele cometeu o ato, depois voltou para o carro e se livrou de tudo que ele tinha. Se livrou do cabo de martelo, se livrou de suas roupas e das chaves que Thomas tinha dado para ele naquela manhã. Os policiais souberam que eles já estavam planejando aquilo há dias, que no dia 21 de setembro, Thomas teve um encontro com Michael e eles conversaram sobre o plano. Depois disso, Michael levou os policiais até uma rodovia onde ele tinha jogado o cabo do martelo. Depois disso, levou até um pântano onde ele tinha jogado suas roupas que estavam com vestígios de sangue e também levou os policiais até um local onde ele tinha enterrado as chaves da residência de Kelly e Thomas. Devido a isso, Michael foi preso. Após isso, Mark, o homem que foi com ele até a casa de Kelly, também foi preso como cúmplice. E meses depois aconteceu o julgamento de Michael. No tribunal, ele decidiu mudar sua versão e então se declarou inocente. Durante seu julgamento, Michael disse que foi contratado por Thomas para incendiar a casa dele porque Thomas queria receber o dinheiro do seguro. Segundo Michael, Thomas disse que sua mulher e seus filhos não estariam em casa e por isso ele foi.
Michael contou que assim que entrou na casa, ele encontrou Kelly sem vida. Ao ver aquela cena, ele ficou muito nervoso, ficou apavorado e por causa disso foi embora. Apesar de dizer que era inocente, o júri não acreditou nele. Por causa disso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Michael foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional, e esse julgamento dele aconteceu em novembro de 2016. Meses depois, aconteceu o julgamento de Thomas. Assim como Michael, ele também se declarou inocente e disse que não planejou nada de ruim contra sua esposa. Ali, os promotores revelaram que ele era obcecado por dinheiro e mulheres, disseram que Thomas estava insatisfeito com seu casamento, que no decorrer dos anos ele teve casos com diversas mulheres, que vivia falando mal do casamento para elas, vivia falando mal de Kelly para elas também, mas achava que o divórcio não era uma opção porque iria perder muito dinheiro com isso. Segundo os promotores, ele fez comentários para algumas amantes que se ele se divorciasse de Kelly, ela tiraria tudo dele e ele não queria isso. Ainda no tribunal, se revelou que os registros de celular de Thomas mostraram que poucos dias antes do ocorrido, ele estava enviando mensagens de texto para Kelly e para outra mulher que aparentemente estava tendo um caso com ele. Os investigadores que trabalharam nesse caso disseram que o intuito de Thomas era que Kelly fosse morta no dia 21 de setembro, porque nesse dia ele teve um encontro com Michael e depois desse encontro ele viajou para Ohio. Segundo os investigadores, esse seria o álibi perfeito, porque quando tudo acontecesse com Kelly, ele não estaria por perto, estaria em um outro estado, e então por causa disso ele não poderia ser vinculado com o que aconteceu. Apesar disso, as matérias não falam porque Michael não agiu no dia 21 de setembro e porque ele também não agiu nos outros dias enquanto Thomas estava em Ohio. Mark, o homem que entrou dentro do carro com Michael, também testemunhou no tribunal. Ele disse que no dia 28 de setembro, Michael foi até sua casa e disse que precisava de ajuda. Michael explicou para ele que recebeu $3.000 de um homem para poder incendiar a casa desse homem, para que ele recebesse o seguro da casa, e que ele precisava de alguém para ficar como vigia, para ficar observando se outras pessoas iriam chegar e ver o que ele estava fazendo. Ele ofereceu $500 para Mark, ele aceitou e então entrou naquele carro. Depois disso, segundo ele, eles dirigiram até a casa de Thomas. Michael saiu, alguns minutos depois ele voltou, e apesar dele dizer que não sabia que Michael iria tirar a vida de alguém, ele falou que ajudou o amigo a descartar algumas evidências importantes, como suas roupas e o cabo do martelo. Os advogados de defesa de Thomas alegaram que ele era inocente, também disseram que todas as provas que foram apresentadas contra ele eram circunstanciais, porém, apesar disso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, ele foi considerado culpado e recebeu prisão perpétua sem possibilidade de condicional em 2017. Mark, o homem que ajudou Michael, também foi preso na época. Em 2017, também foi julgado. Antes de receber sua sentença, ele expressou remorso por sua participação no crime e disse: "Quero pedir desculpas à família de Kelly pelo meu papel. Se eu pudesse fazer tudo de novo, nunca teria entrado naquele carro." No tribunal se revelou que Mark era um homem que tinha um histórico criminal de anos, ele tinha envolvimento com drogas, muita bebida, e os promotores disseram que ele teve todas as oportunidades de mudar sua vida, porém ele nunca aproveitou. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Mark foi considerado culpado também por ser cúmplice de Michael e recebeu de 3 a 6 anos de prisão. Em 2019, Thomas apelou sua sentença. Ele alegou que os promotores não provaram que ele era culpado e que eles só tinham provas circunstanciais contra ele. Em um comunicado a um jornal, a família de Thomas disse o seguinte: "Nosso apoio a Thomas é inabalável. Nosso amor por Kelly, seus filhos e Thomas é interminável. Conhecer Thomas é saber que ele nunca faria algo de ruim com outro ser humano, nem que enviaria outra pessoa para sua casa para tirar a vida de outro ser humano.
principalmente sua esposa, que era a mãe de seus filhos. Conhecer Thomas é saber que ele nunca colocaria seus filhos na situação horrível em que foram colocados naquela noite e nos dias seguintes. Tudo o que podemos fazer agora é esperar, acreditar e rezar para que o sistema de justiça corrija esse erro. Ao final da audiência que aconteceu, o juiz não aceitou o apelo de Thomas. Ele disse que ele era culpado sim, e por isso ele continuou com a mesma sentença. Apesar disso, seus advogados de defesa disseram que eles não estavam satisfeitos com isso, que seu cliente era inocente e que eles iriam continuar lutando até provar a inocência dele. Assim como Thomas, Michael também disse que era inocente e falou que iria apelar. Ele contou que a filha de Thomas deu a descrição de um homem que era muito parecido com seu pai. Apesar de Michael dizer isso, os policiais disseram que ele estava mentindo, porque foi ele quem levou a polícia até todos os locais onde as evidências mais importantes estavam e que era impossível ele saber de tudo isso se ele não tivesse cometido o ato. Sobre a família de Kelly, eles acreditam fielmente que Thomas estava por trás de toda essa trama e estão felizes que ele está preso. Os filhos de Kelly e Thomas foram entregues para a irmã dela e para o marido da irmã dela, e são eles que têm a guarda dos dois. Em uma entrevista que a irmã de Kelly deu, ela disse o seguinte: "Essas crianças são o que me faz acordar todos os dias. Eu tenho que continuar." Kim, a irmã de Kelly, ainda disse que é grata por estar com seus sobrinhos e que eles ajudam a manter a memória de sua irmã viva. Ao falar sobre Thomas, ela mencionou que tinha algumas coisas que gostaria de dizer a ele e falou que, se pudesse, diria a ele o seguinte: "Você tirou a vida dela, mas não tirou a luz dela. A luz dela vai brilhar para sempre através de seus filhos, de mim, do meu irmão, da minha mãe, e isso vai durar para sempre. Eu tenho certeza que nós ficaremos bem." Os filhos de Kelly sempre foram protegidos pela família e nunca deram entrevistas. Em 2019, ao falar com um jornalista, Kim falou sobre eles e disse: "Minha sobrinha ainda não fala sobre isso. Ela raramente fala sobre sua mãe. Meu sobrinho ainda grita à noite e diz: 'Sinto falta da minha mãe. Eu quero minha mãe.'" De acordo com ela, nenhum dos dois até o momento tem contato com o pai. Na época dos fatos, a menina tinha por volta de 7 anos e o menino 3 anos. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa, por favor, aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, mas coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem toda semana aqui no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos. Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, a quem está aqui e não larga minha mão. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.